olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Que será melhor seguir os caminhos muitos são, ondas e desejos vãos tentam sempre distrair, mas que base firme então poderei eu encontrar, se
e quase em qualquer lugar armadilhas já estão. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Ou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Prosseguindo em frente vou, tento me modificar, velho homem transformar, homem bem melhor já sou. Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal. Se o que existe é natural, eu no Pai vou confiar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Assim vou encontrar, no mundo que tanto padece. E assim vou encontrar, assim vou encontrar, e no Pai vou confiar. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial. Que sou o condutor de um povo de paz ou de dor.
já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir, pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Calma, paz no coração, é silêncio que se faz na alma. Busca a luz da oração, passageiro, eterna é a vida, triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma, amor
Calma, 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 Bom dia, gente amiga. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube do Centro Espírita Miguel, através do qual a reunião das manhãs de domingo é transmitida. Que Deus lhes abençoe, com muita saúde e muita paz a vocês e suas famílias. Falando em reuniões públicas, lembramos que ao longo da semana temos mais 2 reuniões públicas, também transmitidas por esse canal, quintas-feiras, 14h30, sextas-feiras, às 20 horas. 2 reuniões de fluidoterapia, às terças-feiras, 19h30 e quartas-feiras, 9 horas da manhã, onde vocês poderão colocar o nome dos enfermos no chat. Às quintas-feiras, às 19h30, temos a prece da saudade, na qual poderão colocar o nome dos desencarnados para a prece no chat. Falando em chat, lembramos o bom uso do chat, que durante a nossa reunião ele não seja utilizado para prestarmos atenção em todas as informações ricas, em todas as propostas de reflexão que as nossas irmãs nos trarão na manhã de hoje. O chat estará disponível para as nossas saudações durante a ambientação, para as nossas despedidas ao final. Nossos estudos da manhã de hoje serão realizados pelas nossas companheiras Silvia Costa e Fátima Queiroz. Silvia Costa nos trará o estudo de O Livro dos Espíritos, questões 702 a 710, que tratam da lei de conservação, e os tópicos são instintos de conservação e meios de conservação. E Fátima Queiroz nos trará o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12,
amai os vossos inimigos, itens 1 a 4, cujo tema é pagar o mal com o bem. Lembramos também que sempre somos abraçados, acolhidos no chat durante a reunião pública por uma trabalhadora do setor de recepção e que ao final da reunião temos o GEAL, Grupo de Educação Espírita André Luiz, trazendo a evangelização em todas as reuniões públicas para as crianças. Aproveitemos bastante a nossa manhã, que nos conectemos através dos nossos corações unidos, prestando atenção na reunião, das nossas mentes voltadas para o aprendizado, para a reflexão, e que Deus abençoe a nossa manhã de estudos e o nosso domingo. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A autolibertação. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo a nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa. Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão, e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e, de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que
Com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, sempre agradecendo por tudo que recebemos, por todas as oportunidades, pelo amparo, pelas bênçãos, pela oportunidade desse domingo nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, com essa espiritualidade que tanto nos acolhe, dessa casa onde os trabalhadores de luz estão nos aguardando. E agradecidos por toda a bondade, todo o amor que esse Pai tem por todos nós, pedimos, Senhor, Teu amparo, Tua proteção, Tua misericórdia para todos os irmãos, encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Tua luz bendita se irradie sobre o nosso planeta, que aqueça todos os corações, que envolva todos aqueles irmãos que estão aflitos, doentes, desamparados, que estão presos no vício ou na criminalidade. Onde quer que tenha um filho Teu, Senhor, que ele possa se sentir abençoado por Ti, pela Virgem Maria e por Jesus, o nosso Mestre tão amado. Senhor, que tenhamos uma manhã proveitosa com os Teus ensinamentos, com os ensinamentos de Jesus, que possamos colocá-los em prática e que possamos melhorar cada vez mais para sermos merecedores do Teu imenso amor. Esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje daremos continuidade ao capítulo 5 do Livro dos Espíritos, onde o título é Da Lei de Conservação. Instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias, mortificações. Então, vamos entender primeiro o que é o instinto. Segundo Aurélio, é impulso espontâneo e alheio à razão, intuição. Instinto de conservação é o conjunto de reações instintivas que levam o indivíduo a manter-se vivo. E o que é o instinto no Espiritismo? Uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades.
ou seja, as necessidades de manutenção e sobrevivência da espécie, a fim de atender os objetivos da criação em geral e os da reencarnação em particular. A questão 702, ela inicia o nosso estudo assim: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Kardec responde: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, em outros, raciocinado. É esse instinto de conservação que move o mundo. É uma lei universal que não deixa escapar nada, não deixa passar sem proteção, desde o átomo aos ninhos cósmicos. Nada se destrói e, por ser eterna essa lei de conservação, tudo se transforma e para a maior grandeza da vida. É a bondade do Pai, porque tudo é regido pelas leis divinas e cada ser ele veio para evoluir em seu ritmo próprio. As leis da conservação, elas são estabelecidas na criação e são acionadas pela inteligência em que Deus confiou, e todos nós, quando despertos, poderemos cooperar nessa engrenagem divina que vai ajudar naquilo que devemos fazer. Quando vamos olhar a questão 703, ela é assim: finalidade do instinto de conservação. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? A finalidade dos instintos é para concorrermos com alguma coisa para o grande ideal, porque somos um todo, somos criação de Deus e estamos ali todos num trabalho contínuo, numa evolução contínua, juntos, um auxiliando ao outro. Por isso que Deus nos deu a necessidade de viver. E Ele acresce ainda que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se perceberem. A finalidade dos instintos é para que possamos nos preservar e dar continuidade a essa obra que Deus fez com tanta perfeição. E se pensarmos que os engenheiros, quando elaboram uma planta para erguer um edifício, ele tem trabalhadores que são inúmeros, desconhecendo o objetivo da obra. Apenas obedecem à ordem desses arquitetos, desses engenheiros, para que possam consumar a tarefa. E assim somos nós. Nós somos trabalhadores que devemos acatar com alegria as ordens desse Pai maravilhoso, desse divino arquiteto, sem pensar em reclamar, mas obedientes, porque temos a certeza de que Deus faz tudo certo e Ele só quer o melhor. E tanto é que na questão 704, quando fala meios de conservação, Kardec faz essa pergunta: tendo dado ao homem a necessidade de viver,
Deus lhe facultou em todos os tempos o meio de o conseguir? E a resposta é certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. E assim a gente vai entender que os meios de sobreviver foram criados por Deus, para que a humanidade encontrasse o necessário para a conservação da espécie. Os meios estão por aí, na natureza, em todo onde estivermos, por onde quer que se esteja. Porque Deus é amor, é que dá vida e alimenta a todos. Mas se por vezes não encontramos alimentos, veste, teto, não é por não existirem. Porque sempre teremos o necessário dentro dessa lei feita por Deus, que foi feita para sustentar todos os filhos. Ele não criaria seus filhos sem provê-los dos meios de sobrevivência, porque já sabemos que esse Pai misericordioso, ele não nos deixa sozinho, ele cuida de nós em todos os instantes. E, além de nos dar os meios de conservação, ele dotou o homem do instinto para tal. Ele faz tudo nos entregando o menor trabalho que deveremos fazer com alegria e com amor. E na questão 705, Kardec faz a pergunta: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Aí nós perguntamos, e o que é necessário? Necessário é o que sustenta o homem sem o desperdício. É quando não entra na aquisição das coisas o egoísmo, a avareza. É quando os sentimentos são disciplinados pelo amor. A natureza nada deixa faltar para alimentar as criaturas. Deus dotou os homens com inteligência e nós homens, humanos, devemos usá-la para ajudar a terra na multiplicação do alimento. E aí é aquilo, o que vemos é, infelizmente, o contrário. Com a ganância, com o egoísmo, o homem acaba destruindo, porque quando ele quer abrir determinados espaços para conquistar o progresso, o que ele considera um progresso, ele destrói. Ele sai destruindo a natureza, sai destruindo tudo que Deus colocou como o principal na nossa existência. E assim, a gente tem a noção de que o que faz o homem passar necessidade das coisas não é a falta de tais ou quais alimentos, nem de vestes, é a usura, é a ganância. E Deus, nosso Pai, ele não nos deixa sem o sustento. Ele sempre olha por todos nós. E Jesus deixou como ensinamento que se fizéssemos a vontade de Deus e a sua justiça, tudo mais viria por acréscimo da misericórdia. Assim, na questão 706, quando Kardec pergunta: por bens da terra unicamente se devem entender os produtos do solo? O solo ele é uma fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitiva, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bem da terra se deve, pois, entender
tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Assim, nós entendemos que o solo ele é uma fonte grandiosa do que o homem necessita. No entanto, existem leis que operam nas transformações, onde produtos usam para o seu bem-estar. As criaturas usam os produtos para o seu bem-estar. Não podemos esquecer o valor desse solo, que se enriquece pelas chuvas, com os raios solares, com os ventos. Que tudo isso vem a enxertar a terra de bens imperecíveis, de modo a fazer que ela produza com maior facilidade no campo dos valores nutritivos e confortáveis. Vamos, assim, usar esses bens da terra para aumentar, para conseguir, para granjear os bens do céu, que são eternos. E os bens do céu são o amor e a caridade, a paz da consciência, o perdão àqueles que nos ofendem e nos caluniam. Se queremos progredir, como já sabemos que reencarnamos diversas vezes, é para a nossa evolução, é para o nosso crescimento, então vamos nos libertar de coisas inferiores, porque assim estaremos contribuindo com a evolução desse planeta tão lindo, que foi tão bem planejado para a nossa vivência. E chegando à questão 707, nós temos a seguinte pergunta: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quanto os cerca de abundância? A que se deve atribuir isso? A resposta de Kardec diz assim: ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Assim, nessa questão, foi abordado sobre a abundância que nos cerca, que cerca a pobreza. E nós temos vários exemplos que podemos ver aqueles irmãos ostentando muitas coisas, desperdiçando, enquanto outros irmãos estão passando fome. Outros irmãos estão se vestindo de trapos. Isso é o que? É o egoísmo. E não precisa ir muito longe. Se você chegar na praça de alimentação de um shopping, você vai ver o quanto é desperdiçado. As pessoas deixam, às vezes, o prato quase cheio. E muitas vezes crianças olhando ali ao redor. É muito triste. A miséria que se espalha assim pelo mundo, então, é a falta exclusivamente do evangelho no coração das criaturas, daqueles que possuem e não entenderam que se eles vieram tendo uma condição melhor, eles podem distribuir, dividir com aqueles que vieram numa certa situação mais precária. E assim a gente entende, tudo existe com abundância, visando manter o equilíbrio de todos os povos. O que falta é a vigilância dos próprios homens. E chegando à questão 708, nós temos a seguinte pergunta: não há situações em que as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem,
sendo-lhes a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? E a resposta de Kardec é a seguinte: é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculte de sair da dificuldade. Assim, nessa questão, ele vem falar sobre sofrer, os sofrimentos que muitos passam com a necessidade que muitas vezes passam. E, mais uma vez, olhando para o Evangelho, lembrando dos ensinamentos de Jesus, nós vamos pensar que existem em toda a criação processo de despertamento espiritual. E esse despertamento é um instrumento para o progresso, para a nossa evolução. E se os sofrimentos não fossem necessários, não existiriam. Nós sabemos que Deus olha por todos os seus filhos. Ele não deixa nenhum filho sofrer por capricho. É a necessidade que temos do aprendizado. E é com o sofrimento que nós nos libertamos da ignorância. E por que com o sofrimento? Porque ainda não aprendemos a amar. E tem aquela frase que é muito conhecida: se não aprendemos pelo amor, aprenderemos pela dor. Na questão 709, temos assim: terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar fome? Se houvesse crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Kardec diz o seguinte: já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Nessa questão, Kardec vem falando sobre o respeito entre os semelhantes, nos lembrando que ninguém pode matar o semelhante com a desculpa da necessidade da fome. Ninguém pode tirar do seu caminho aquele que ele acha que está impedindo, que está causando o seu sofrimento, que está causando a sua necessidade. Que só quem pode tirar a vida é aquele que a deu, que é Deus. Que é necessário que tenhamos respeito pelos semelhantes, para que eles tenham respeito por nós. Nos diz ainda que se a vida é amor, como violentar essa lei? E nós, dos espíritas, nós já temos o conhecimento de que não passamos nada desnecessariamente, que nunca estamos sozinhos, que Deus está sempre a nos dar o amparo e as condições para que possamos superar as provações, que devemos passar por tudo isso com coragem, com abnegação, com resignação. E assim nós vamos
dar e mostrar a nossa fidelidade às leis divinas, que se irradia e que tem o poder de educar os corações mais endurecidos. Chegando ao final do nosso estudo, a questão 710 ela é a seguinte: nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? A resposta é sim, tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Aqui Kardec vem nos explicando a necessidade da alimentação. E ele diz que ela existe em todos os mundos, mas cada mundo habitado tem sua alimentação específica, de acordo com a evolução alcançada. E como nós, aqui do planeta Terra, um planeta de provas e expiações ainda tão materialista, onde ainda se misturam espíritos encarnados de várias classes, a alimentação é grosseira. Mas conforme a evolução, por força do progresso que o nosso planeta vem passando para um mundo melhor, estamos melhorando e tudo vai mudando. E a alimentação necessariamente vai se tornando mais leve, vai se ajustando à nossa condição. E nos explica também que em mundos superiores, o organismo deles lá já obedece a um sistema de assimilação mais espiritualizada. O corpo ingere uma comida mais fluídica, bem diferente da nossa, mas que nós temos que ter também o entendimento de que para esses irmãos, a alimentação perdeu a naturalidade. Esses irmãos, quando eu digo esses irmãos, nós aqui do nosso planeta, nós perdemos a naturalidade de uma alimentação mais leve. Ainda estamos com uma coisa muito pesada, grosseira. Mas quando nós formos nos evoluindo, nós vamos dando um sentido diferente à alimentação. A importância vai perdendo e as mudanças vão acontecendo. E a inteligência nos mostra as mudanças que vão se processando na alimentação dos homens. E isso a gente até já pode também começando a ver na mídia, quando nós temos aqueles que dão exemplo de que estão mudando para vegetarianos, para veganos. Ou seja, eles estão buscando uma alimentação que vai suprir o organismo sem a necessidade de coisas grosseiras, pesadas. Mas aqui ainda temos essa necessidade física, devido o que ainda estamos presos à matéria. Porque o homem vive fisicamente porque come. E se come bem, viverá bem. Ele vai viver bem conforme o que ele for se alimentando e melhorando essa alimentação. Ele vai se condicionando a ir
fazendo uma modificação e o seu organismo também vai se adaptando e assimilando, aprendendo a se conduzir, a aproveitar os alimentos mais leves, mais condizentes com a nova situação que entraremos, que é de um planeta de regeneração. E a Terra está caminhando para a harmonia. A Terra está caminhando para esses conceitos de vida. E Deus sempre nos dando irmãos que nos auxiliam, nos orientam para que possamos conseguir essa evolução tão esperada, essa melhoria tão aguardada. Hoje nós vamos iniciar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 1 a 4, retribuir o mal com o bem. Eu sou Fátima Queiroz, vamos estudar alguns trechos desse capítulo e fazermos algumas reflexões sobre ele. Então vamos começar com a primeira passagem apresentada no capítulo, né? Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, Jesus, nessa fala, ele apresenta, né, uma mudança de paradigma, né? É fácil amar aos que nos amam, com quem queremos estar juntos. No entanto, quando nós somos ofendidos, magoados, caluniados, vêm muitas vezes à tona sentimentos que não condizem, né, com a nossa perspectiva, nossa condição de cristãos, né? Então, o ódio, o desejo de vingança embaçam a nossa visão e o nosso discernimento. E acabamos esquecendo que Deus ama a todos incondicionalmente. Jesus veio nos exemplificar isso, mesmo nos momentos em que ele era testado, que ele era ofendido, que ele foi julgado. Ele não deixou de nos exemplificar essa dimensão do amor que transcende as condições atuais, as condições que está se vivendo nesse momento, né? Então, tendo essa exemplificação do Cristo como nosso farol e guia, há uma necessidade do nosso esforço permanente para superarmos essas deficiências que ainda nos arrastam, em uma luta constante de autossuperação do orgulho, para que a gente possa efetivamente estarmos nos conduzindo como cristãos. Então, a primeira passagem que nós lemos estava no Evangelho de Mateus, e algo que a gente deixou ali
de considerar, né, que Jesus faz uma referência aos publicanos e aos pagãos. Os publicanos, porque naquela sociedade eram vistos como pessoas de má vida, muito voltados para a questão da arrecadação de recursos, né, para as questões materiais. Então, essa citação do símbolo dos publicanos, ele tem esse simbolismo da materialidade, né, da acumulação de recursos, né? E os pagãos seriam aqueles que não tinham, né, referências religiosas, né, que não tinham uma referência, né, de Deus, né? E aí, agora a gente vai ler apenas um trecho da citação que está no Evangelho de Lucas, porque algumas coisas se repetem em relação ao que a gente já leu anteriormente. Então, só um trechinho aqui no que difere de uma para outra. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, aqui ele vai trazer, né, a questão da retribuição. E nesse contexto a gente pode compreender quanto à expectativa de que uma ação deva ser retribuída no mesmo nível, né, ou qualquer outra forma de retribuição. Isso é algo que lá no Evangelho, né, quando se fala também da questão da ingratidão, né, a gente quando faz o bem pelo bem e não pela expectativa de que a gente vai receber alguma coisa em troca. Então, a misericórdia, ela vai se expressar na compreensão de que cada um tem uma possibilidade de ação de acordo com a sua condição moral e espiritual. Não se pode dar o que não tem, né? Então, assim como nós, os que nos fazem mal podem ser assemelhados a crianças, né, de curto entendimento e que ainda trazem uma sensibilidade adoecida ou pouco desenvolvida. Então, a compaixão, a misericórdia são os convites dessa passagem, né, para que a gente cultive o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora, como nos cita Emmanuel no livro A Religião dos Espíritos. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, a superação do orgulho nos levará um dia a não nos sentirmos mais ofendidos, porque compreenderemos a possibilidade de cada um ao relacionar-se com o outro. Amar ao inimigo não é como amar a um amigo ou um irmão, né? Porque amar implica em confiar, ter amizade, simpatia e uma sintonia de ideias. Então, muitas vezes nós colocamos um obstáculo nessas relações com essa, mesmo sem perceber.
com essas pessoas que diferem do nosso pensamento. Não conseguimos distinguir, né, esse respeito, né, pela possibilidade que o outro tem de pensar diferente de nós, de agir diferente de nós. Então, o amar que é trazido nesse trecho, né, e ele não vai ter a mesma dimensão do amar, o amar ao inimigo não vai ter a mesma dimensão do amar àqueles que nos são próximos, com aqueles que a gente se sente bem. E quando a gente tem algum adversário, algum desafeto, né, não precisa nem ser considerado inimigo, mas alguma relação mais difícil, existe até muitas vezes a gente até se sente mal por estar próximo, porque a gente fica meio que de sobreaviso, como se a gente estivesse com cautela naquela relação. Então, também, será que a gente não dá um pouco, às vezes, margem para que o outro nos trate mal, nos ofenda, tenha alguma atitude de represália em relação a nós? E muitas vezes nós nos colocamos na condição de vítima e não fazemos essa observação de nós mesmos, né? Até que ponto a gente está dando causa a uma reação inadequada, uma reação que vai nos causar mágoas ou ressentimentos. Então, quando a gente pensa, né, em egoísmo, em orgulho, que são os nossos desafios da vida, né? Para que a gente enfrente cada vez mais a nós mesmos, reconhecendo que em nós pode estar gerando essa animosidade, essa incompreensão, tanto de um com o outro, né? Então, o Evangelho nos traz uma explicação, uma exemplificação de como seria o amar os inimigos, né? Então, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, continuando a leitura, para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar a ir com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer adivinham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo
de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Então, um convite, para que apresentemos ao nosso adversário os esforços e os recursos para o entendimento fraterno e cristão, orando, vigiando para não sermos tentados ao adoecimento pelo desejo da vingança, pela reciprocidade da conduta equivocada. Assim como Jesus nos ensinou a oração sublime, onde a gente suplica no Pai Nosso, Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofende. Então, quando nós falamos isso, nós estabelecemos uma medida que tem um compromisso, de compreensão e de perdão. É preciso compreender, como nós já falamos anteriormente, em que condição aquele outro se encontra, aquela reflexão de que se nós temos causa a um ato de perversidade, porque sabemos que nós também temos muito ainda a conquistar sobre nós mesmos, Então, compreender para perdoar efetivamente, como lemos anteriormente, sem nenhum pensamento oculto, E isso vai exigir de nós a força para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. E concluindo, um trechinho que nos traz Emmanuel. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhe sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Que nós possamos ser amparados, pelos nossos amigos, para que a gente vença as situações sem nos determos nos pensamentos de desequilíbrio, nos pensamentos de incompreensão. Que possamos fazer todo o bem que nos for possível para que estejamos, nos reconciliando com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. Que Jesus nos ampare amanhã. Um grande abraço para todos. Que permaneçamos em paz, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos unir os nossos pensamentos para que possamos agradecer juntos a oportunidade de estarmos vinculados à reunião da manhã de hoje. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos a oportunidade de estarmos nessa manhã convivendo à distância, mas unidos em pensamento e em vibrações, junto aos ensinamentos que os Espíritos nos trazem sobre o Evangelho de Jesus, sobre essa doutrina de amor, de consolação, para que nos fortaleçamos a cada dia para os enfrentamentos que se fizerem necessários.
Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos dá a cada momento de refletirmos, de tentarmos nos superar a cada dia, a cada instante. Nesse momento também pedimos por todos aqueles irmãos que ainda não conhecem o consolo do Cristo, o consolo que vem do alto para os momentos aflitivos, para os momentos de dor. Que eles possam ser amparados, Jesus, acolhidos, que cada um tenha junto de si amigos espirituais, que eles possam ser ouvidos, para que haja a oportunidade de refazimento, de renovação de ideias, de sentimentos, de esperança, de coragem e de fé. Obrigada, Senhor, por tudo que recebemos e que a Tua luz se faça presente nos nossos dias, que nós possamos ser dignos de todo o amparo que com certeza recebemos. Graças a Deus.
cabe ajudar-se também. Bezerra, quero falar de uma estrela que em muitos pontos lá do rio brilhou, aliviando muita dor. Criança, guarda este exemplo de herança. Qualquer doutor daria o seu anel pra transformá-lo em farnel. Bezerra, quero falar de uma estrela que em muitos pontos lá do rio brilhou, aliviando muita dor. Criança, guarda este exemplo de herança. Qualquer doutor daria o seu anel pra transformá-lo em farnel. Oh, Bezerra, doutor Bezerra. E até a próxima história! Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora fazer a nossa prece. Vamos pensar em um lugar bem bonito. Pode ser junto à natureza, com os pássaros cantando, para agradecer a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que temos, pelo dom da vida, por mais um dia, pela oportunidade do estudo através do GEAL, do nosso grupo de evangelização. Obrigada, Pai. Abençoe a todos nós que aqui estamos, nossas famílias, nossos amigos. E esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Oi, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre Bezerra de Menezes e eu vou falar um pouquinho sobre ele e ler também uma mensagem psicografada. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831 na fazenda Santa Bárbara, no município de Cearense. Bezerra queria tornar-se médico e já como médico demonstrava um grande coração, sobretudo entre os menos favorecidos. Seu consultório sempre estava cheio de pessoas pobres sem dinheiro para pagar a consulta. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900. E do plano espiritual, ele continua nos ajudando, enviando mensagens com muitos aprendizados e orientações, como essa que eu vou ler agora. Vou ler uma pequena parte dessa mensagem que tem o nome de Evangelizar e foi psicografada por Maria Cecília Paiva, na Federação de Pernambuco, no dia 18 de 7 de 1979. Ela foi publicada no Reformador. Então vamos lá. Evangelizar. Ao término do século XX, o século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros da boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é ela abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossa casa. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor,
onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências à procura da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um formoso educandário e o Mestre Divino de sua cátedra de amor exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho pelo exemplo de conduta nobre, pelo perdão constante. Evangelizemos, guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Estamos na terra, mas alistamo-nos nas fileiras do cristianismo para erguermos bem alto a bandeira de luz do Mestre Divino. Amai-vos uns aos outros como vos tem amado. Evangelizemos. Os tempos são chegados. O coração aflito pede amparo, aos desesperados suplicam luz. Há um grito que ressoa pelo infinito. Pai, socorre-nos. Filhos, somente através do Evangelho vivido, a luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. História de hoje, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. A nossa história de hoje começa numa cidadezinha do interior do estado do Ceará, que fica aqui, na região nordeste do Brasil. Foi lá que Fabiana e Antônio se conheceram, se casaram e foram morar numa linda fazenda, onde a natureza era o retrato da beleza de Deus. O casal ficou ainda mais feliz com a chegada do filho. Mal sabiam que uma estrela em forma de gente estava por vir. E o grande dia chegou para Fabiana e Antônio. Foi no dia 29 de agosto de 1831 que nasceu seu tão esperado filho. Foi uma alegria só. O pequeno Adolfo chegou para trazer muita alegria aos seus pais e ajudar o planeta inteirinho com sua bondade. Adolfo possuía um brilho especial, uma luz muito forte que o acompanhava em todos os momentos. E assim, Adolfinho foi crescendo, belo e forte, cheio de saúde. E os pais logo perceberam que havia algo diferente no pequeno. Era um bebezinho muito esperto e muito inteligente. E Adolfinho foi crescendo, sempre tratando todos com muito carinho. Ele adorava brincar com as outras crianças, mas o que ele mais gostava era de ir para a escola. Ele ia feliz da vida, pois amava os estudos. E vocês nem vão acreditar. Era tão inteligente que quando a professora faltava, ele mesmo dava aula aos companheiros. Com apenas 13 anos, dava aulas de latim. O garoto foi crescendo, sempre muito dedicado. E ainda jovem, ele sai da sua cidade natal e parte sozinho e com pouco dinheiro para o Rio de Janeiro para realizar o seu grande sonho. Ele queria ser médico para ajudar ainda mais as pessoas. E sozinho naquela cidade, começou a dar aulas particulares aos seus amigos para poder pagar as suas contas e as suas despesas. Em pouco tempo, Adolfo se tornou um grande médico. Tinha um consultório bem bonito, onde atendia os pacientes. E muitos não tinham dinheiro para pagar a consulta.
Mesmo assim, ele atendia sempre com muito carinho. Ele dizia que devemos sempre estender o braço ao irmão necessitado, sem criticar, sem julgar, pois nunca sabemos se nós precisaremos de ajuda algum dia. Um dia, Adolfo acordou muito preocupado, pois estava sem o dinheiro para pagar o aluguel. Parou por um pequeno instante e fez uma prece do fundo do seu coração, pedindo sabedoria para poder resolver os seus problemas. De repente, aparece na porta um homem que ele nunca tinha visto. O homem disse que estava precisando de aulas particulares de matemática e que pagaria adiantado pelas aulas. Vocês acreditam que esse homem entregou a Adolfo a quantia exata que estava precisando? E nunca mais voltou a procurá-lo. Adolfo ajudava muita gente e era muito ajudado também pelos amigos espirituais. Certa vez entrou em seu consultório uma mãezinha com seu filho doente. Ele atendeu a criança e, percebendo que a mulher não tinha dinheiro para comprar os remédios e nem para se alimentar, resolveu ajudá-la. Acontece que ele também não tinha dinheiro para ajudar aquela mulher. Olhou para sua mão e não pensou duas vezes. Entregou a ela seu anel de formatura que havia ganhado de sua mãe. Ele se tornou um médico muito famoso e respeitado. Conhecia pessoas muito importantes naquela cidade, onde era chamado de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Passou a escrever artigos para jornais, revistas e publicou uma porção de livros. E também ajudou no crescimento da cidade. O doutor sempre dava um jeitinho para conseguir ajudar seus pacientes a comprar os remédios. Quando não podiam ir até ele, ele mesmo ia até a casa do necessitado para prestar ajuda. E o tempo todo, os necessitados e doentes batiam à sua porta. Dr. Bezerra de Menezes sempre dizia uma palavra de conforto a todos que ele atendia. Ele dizia que de nada valeria o brilho da sua inteligência se o seu coração permanecesse no escuro. Também era muito atencioso e dedicado com a família linda que conquistou junto da sua esposa querida. Sua vida inteira foi de dedicação e amor ao próximo, mas sempre achava um tempinho para ficar juntinho da sua família. E assim, Dr. Bezerra de Menezes continuou, dando aos necessitados muita atenção, muito carinho, muito amor, por muitos e muitos anos. E bem velhinho, ele desencarnou, deixando aqui uma lição que há muito tempo mesmo, nós não víamos. Ele foi recebido com muita alegria pelo plano espiritual e foi convidado a partir com os espíritos bem elevados, mas ele não foi. Ele escolheu ajudar o planeta Terra, dizendo que enquanto houvesse aqui entre nós uma só pessoa chorando de dor, ele estaria com sua equipe de anjos pronto, sempre pronto, a nos ajudar. Oi, amigos! Vocês gostaram do vídeo? Porque eu adorei. Aprendi muita coisa e separei algumas aqui para a gente conversar. Eu achei interessante, né? Que o Bezerra de Menezes, desde pequeno, ele tinha um sonho de ser médico.
Então, olha como é importante a gente ter um objetivo na vida, não é mesmo? E uma outra coisa que eu destaquei, que é a gente aprender a aceitar os desafios da vida. Nossa, mas o que seria isso? Se a gente for pensar lá na história, ele adorava ir para a escola, não é mesmo? E a vida, vocês já ouviram falar assim? As pessoas falando, a vida é uma escola. Por que será que elas falam isso, que a vida é uma escola? Porque ela também tem provas e desafios. Igualzinho quando a gente está estudando, não é mesmo? Então, aprender a aceitar as provas e os desafios da vida é importante. E aí, eu separei aqui uma outra coisa, que ele era, o Dr. Bezerra de Menezes, dedicado e esforçado. A gente viu esse exemplo que aos 13 anos, quando a professora faltava, ele mesmo dava aula para os colegas de latim. Mas aí a gente fica pensando, nossa, com 13 anos dando aula? Porque ele era esforçado, dedicado. Nada cai do céu, né? A gente constrói. Se ele conseguia dar aula de latim, é porque ele estudava, se dedicava ao latim. E aí ele se transformou também num grande médico, por ser também esforçado e dedicado. Uma outra coisa também é a gente não deixar que o medo domine a nossa vida. A gente viu esse exemplo na vida dele quando ele saiu lá do interior, lá do Nordeste, ainda jovem, com pouco dinheiro, para ir estudar lá na capital, porque naquela época a nossa capital era o Rio de Janeiro. Então, ele foi bem corajoso. Ter medo é natural, né? A gente ter medo. Mas a gente não pode deixar que o medo domine a nossa vida. Uma outra coisa que eu separei é sobre o trabalho e sobre uma palavrinha que se chama humanidade. Por quê? A gente viu o exemplo dele que o trabalho é uma coisa sagrada. E ele, para conseguir o dinheiro para o seu sustento, ele trabalhava dando aulas particulares, né, para poder pagar suas contas, as suas despesas, né? Antes dele ser médico, ele tinha que pagar os seus estudos, tinha que pagar as suas despesas, o aluguel da casa, e ele conseguia isso dando as suas aulas particulares. E quando ele se formou médico, ele ficou cada vez mais humano. Então, por isso que a gente separou trabalho e humanidade. Por quê? Ele não esquecia daqueles que não tinham dinheiro para pagar. Então, ele tinha empatia, ele era caridoso, ele ajudava sem julgar, sem querer recompensas. Ele não esperava nem a gratidão dos outros. Coisa importante também é o quê? O valor da prece, né? A prece sincera, quando a gente fala assim, prece do coração, né? É aquela prece sincera. Porque quando ele estava sem dinheiro, ele fez a prece, mas ele não pediu dinheiro. Ele pediu sabedoria para resolver seus problemas. E o que aconteceu? Deus colocou em seu caminho alguém que precisasse das aulas particulares, né? E a pessoa pagou a quantia justamente do que ele precisava. Por que isso? Como aconteceu isso, não é mesmo? Porque ele estava sintonizado nas boas ações. Ele tinha com ele as companhias de espíritos na mesma sintonia dessas boas ações. E, por final, nós vimos que ele desencarnou
bem velhinho, passando na prova da vida, e foi recebido com muita alegria na espiritualidade. E aí, por ele ter passado nessa prova, ele já poderia, como se estivesse assim, passando de ano, ele poderia trabalhar num planeta mais evoluído. Mas aí ele deu uma outra lição. Ele nos ensinou que é sempre bom a gente trabalhar auxiliando o próximo, porque ele poderia estar trabalhando num planeta mais evoluído, mas ele preferiu continuar trabalhando e auxiliando na evolução do nosso planeta Terra. Que história linda, não é mesmo, meus amigos? Um abração para vocês e vamos agora para a nossa atividade? Olá, queridos! Antes de iniciarmos nossa atividade, vou contar uma historinha para vocês, um fato real da vida de Bezerra de Menezes, que estamos estudando. Uma vez, Bezerra de Menezes, descendo as escadarias da Federação Espírita, ele encontrou um homem e ele percebeu logo que esse homem estava com muitos problemas. E aí, ao perguntar para ele o que estava acontecendo, o homem disse a ele assim: Doutor Bezerra, eu estou muito necessitado, eu não tenho emprego há muito tempo, não tenho trabalho, minha esposa está doente, meus 2 filhos agora apresentaram febre e nós já não temos mais o que comer em casa. Doutor Bezerra ficou muito entristecido com isso. Enfiou as mãos nos bolsos, mas infelizmente ele só tinha o bilhete da passagem de retorno para sua casa. Ele então fechou seus olhos, rogou a Jesus e a Maria Santíssima que auxiliasse aquele irmão. Depois ele disse assim: olha, eu nesse momento eu só tenho um abraço de muito carinho para lhe oferecer. E sinta-se abraçado, vá para casa e faça o mesmo com a sua família. Dê um abraço grande em sua esposa, em seus filhos. Pegue uma jarra com água, faça uma prece junto com eles, bebam essa aguinha e repousem. No dia seguinte, procure novamente um emprego. E assim o homem fez. Chegou em casa, abraçou a todos com muito amor e carinho, beberam a água, foram dormir. E no dia seguinte, gente, adivinha o que aconteceu? Na primeira porta que ele bateu, ele conseguiu um emprego. E aí ele ficou muito feliz, retornou à federação para agradecer a Bezerra de Menezes. E aí Bezerra disse: não agradeça a mim, agradeça a Jesus e a Maria. Esse sim é que lhe dão, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Vocês estão vendo como é que Bezerra é um homem boníssimo? Ele não queria agradecimentos, porque os feitos são de Jesus. Então, amores, vamos à nossa atividade, ao abraço de Bezerra. Material que vamos precisar: 3 folhas de papel ofício. E para quê? Você vai pegar a sua mãozinha, vai colocar na folha e vai contornar de canetinha, de lápis, o que você quiser. Nas 2 folhas, tá? Uma. E numa outra você vai fazer de um lado e do outro, porque na hora de colar, as 2 mãozinhas têm que se juntar, os 2 dedinhos têm que se juntar. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar uma tesoura e cortar. Vendo aqui, cortadinho, de um lado e do outro aqui, ó, tá passada a canetinha. E aí, depois disso, você vai cortar a terceira folha, colar no meio e
colar também a mãozinha. Na mesma ponta. Depois, o que você vai fazer? Ó, ela ficou assim, ó, com uma ponta para cima. Você vai cortar esse excesso de folha. Depois que você cortar, se você quiser, você pode pintar, como eu pintei o meu. E vou dar para minha neta, que ela sempre diz que está com muita saudade. E fica assim, olha, um abraço grandão. Mas você também pode fazer só com meia folha de papel ofício, o abraço ficará um pouquinho menor. E aí você vai dar para alguém, se estiver triste ou com saudades de você, para que ela sempre se lembre de seu abraço muito gostoso. Então, ó, beijos para vocês, um abraço bem gostoso, bem apertado, que eu estou enviando a vocês. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra.